Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez para aprofundarmos um pouco mais o conhecimento da palavra do Senhor. E nessa EBD de hoje, vamos dar sequência no estudo do Sermão do Monte. Importante lembrar que o Sermão do Monte, iniciado lá no capítulo 5 de Mateus, ele vem tratando de algumas questões. Trata em seu primeiro apêndice, lá no início, ele vai falar sobre o indivíduo cristão, sobre o seu caráter. Depois ele vem transcorrendo sobre as questões do mundo e o relacionamento do cristão com esse mundo e como são as suas reações dentro desse mundo. Seguindo, ele vem relembrando a respeito da função do crente como sal e terra. Será que temos sido sal e terra nesse mundo que tanto carece dessa diferença, desse toque do cristão? E vem, na sequência, vem descrevendo como que é o crente, bem como o seu meio ambiente. O nosso Senhor ele vem fortalecer isso e dando-nos as instruções de como agirmos mediante a tantas e tantas situações. E no capítulo 7, que é o capítulo que eu gostaria de frisar hoje com os amados, ele vem falar sobre algo muito importante, sobre algo que eu gostaria de ressaltar nessa aula. 4 pontos. São 4 pontos que eu gostaria de ressaltar, que vão nos saltar aos olhos nesses 6 versículos apenas que nós iremos ler. Mateus 7, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos à leitura da palavra. A palavra do Senhor nos diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Vamos focar nesses 2 primeiros parágrafos, nesses 2 primeiros versículos. E esses 2 primeiros versículos vêm nos dizer algo muito importante, que são os perigos da condenação. O perigo da condenação. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de frisar. O perigo da condenação. Certamente já ouvimos que muitas pessoas utilizam desse argumento para falar, mas não pode me julgar. E assim também nos coloca a palavra do Senhor para ratificar essa informação. Realmente não devemos julgar o irmão, não devemos julgar o amigo, não devemos julgar. Porém, não podemos ser coniventes com as coisas que observamos que estão em desacordo com a palavra. Lá em Gálatas 6, versículo 1, Paulo vai dizer que na seguinte forma: irmãos, se alguém for surpreendido por alguma falta, vós que sois espirituais, corrige com espírito de brandura. Espírito de brandura. Por que às vezes a correção ou a exortação às vezes não toca e não nos agrada de tal forma? Porque talvez falta essa brandura, esse amor, né? Como diz o pastor Everton, coloque amor nas minhas palavras. Coloque amor nas minhas palavras. Ouça com amor, para que realmente não se sinta condenado, não haja essa condenação. Até porque quem somos nós? Nós às vezes nos colocamos sim numa posição de juiz erroneamente, por isso essa advertência do Senhor. Porque é Ele quem é o justo juiz, é Ele quem é que vem julgar e condenar e salvar. É o Senhor Jesus quem faz esse papel. Mas Ele vem ainda a seguir, continuar nos orientando. Ele vem falando no versículo 3. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa tirar o argueiro do teu olho quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esses 3 versículos a seguir vêm chamar a atenção para a questão da hipocrisia. É aquela questão de faz aquilo que eu estou falando, mas não faça aquilo que eu faço. Será que quando julgamos temos realmente esse peso, essa régua de mensurar realmente aquilo que realmente estamos falando, ou estamos falando algo e querendo que o outro pratique? Essa palavra é totalmente voltada para aquele entorno que ali Jesus estava
pregando ali naquele sermão, Jesus estava dando essa explanação para escribas e fariseus. Os fariseus tinham muito dessa questão de faz aquilo que nós estamos falando como regra, como lei, mas nem sempre aderiam a essa lei nas suas práticas e no seu cotidiano. Então essa hipocrisia, ao qual Jesus aqui também vem condenando de forma bem firme, de forma bem enérgica, tira a primeira trave do teu olho e então verás claramente, para que possa assim tirar a trave ou o cisco no olho do teu irmão. Essa passagem também me lembra de uma ilustração que eu gostaria de compartilhar rapidamente com você. A ilustração nos diz o seguinte: era um vizinho novo na vizinhança e ele acabara de se mudar para aquele local, para aquele condomínio, e então ele passou a observar o comportamento dos seus vizinhos. E ele identificou que a maioria dos vizinhos, ao pendurar as suas roupas, ainda assim as mantinham sujas. As roupas estavam sendo penduradas, porém sujas. O branco parecia encardido, as coloridas também estavam com as suas tonalidades diferentes. Então ele reparou que os vizinhos não tratavam bem das suas roupas e insistentemente, semanalmente, diariamente, as roupas eram penduradas, mas porém continuavam sujas, dentro da sua ótica. Certa vez, na sua primeira limpeza, ele convidou lá uma faxineira para dar aquela geral na casa, e ela então fez aquela geral, e ele no dia seguinte, ao observar pela mesma janela ao qual ele sempre observava os seus vizinhos pendurando roupa, ele identificou que os seus vizinhos dessa vez capricharam. A roupa estava límpida, o branco muito branco, né? Ele imaginou, talvez mudou o sabão em pó, será que foi isso? E, na verdade, o que estava deixando com que as outras roupas dos seus vizinhos ficassem sujas era a sua janela que estava suja. Na lição passada falamos acerca do olhar. Lá em Mateus 6, nós vimos que quando os olhos são bons, todo o corpo é luz, mas quando são trevas, com grande trevas são. Isso é importante destacar porque nós às vezes tentamos identificar ou olhamos muitas vezes para o problema do outro, identificamos o erro do próximo e não conseguimos enxergar o nosso próprio erro. Temos visto uma guerra política hoje nesse cenário atual, onde o Covid-19 tem sido sim um dos tópicos principais, mas a questão da política também tem sido bem agressiva. É um apontando, o outro crucificando, o outro identificando o erro do outro. É muito um apontando para o erro do outro. Não julgueis, para que não sejais julgados. Vamos prestar atenção, irmãos. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porém, o próprio Jesus disse, lá em João, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvá-lo. Será que o nosso olhar tem sido um olhar para salvar a nação? Os políticos têm tido essa percepção de que não vão salvar com o mesmo peso do Senhor Jesus, mas para que eles possam olhar com um olhar de brandura, como falei lá, como Paulo disse em Gálatas 6. Um olhar de brandura, um olhar de amor. Sim, olhar para que aquilo que não está condizente com aquilo que está sendo falado, as suas práticas elas precisam ser condizentes com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, mas com brandura. Quantas pessoas têm saído da igreja porque talvez a palavra tenha sido dura, a palavra não tem sido uma palavra de amor, uma palavra de conforto, uma palavra acolhedora, uma palavra de aconchego, e simplesmente uma palavra de apontar, você está errado nisso, você está errado naquilo. Quantos jovens a gente tem visto saindo e se desviando por questões assim, porque por algum motivo qualquer se desviaram da fé e acabaram sendo crucificados, condenados. Mas a palavra de Deus nos diz, não julgueis para que não sejais julgados. Mas e se aqueles... Esse é um dos perigos da falta de amor. Porque quando nós simplesmente apontamos o problema do outro, nós acabamos sendo egocêntricos. Egocêntricos sim, porque olhamos para o outro com o nosso jugo, com o nosso peso de medida. O Senhor Jesus é o nosso peso de medida.
e se medirmos tudo por Ele, nós identificaremos também que precisamos mudar os nossos hábitos, os nossos costumes. Então, esse é o terceiro ponto. Se o primeiro ponto era a falta de... que o perigo seria o perigo da condenação, o segundo ponto é o perigo da hipocrisia, o terceiro ponto é o perigo da falta de amor. Quantos e quantos jovens, para pensar, quantos e quantos jovens você talvez já conheceu, que já passou pela fase da juventude e hoje se encontra numa fase mais adulta, e quando você fala de Jesus com ele até chora, lembrando das lembranças, das memórias boas que teve naquele tempo que era crente, mas hoje não quer saber mais de entrar numa igreja, de congregar com os irmãos, porque talvez aquela palavra foi uma palavra dura, uma palavra que machucou, e uma palavra que o afastou da presença do Senhor. O quarto e último ponto que eu gostaria de tratar, que também podemos ler aqui, o último versículo: não deis aos cães o que é santo, Mateus 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não pisem os pés, voltando-se vos dilacerem. Qual o zelo que temos tido? Certa vez ouvi um pregador dizendo que ele não faz da palavra do Senhor uma bala que é oferecida no sinal. Aquela bala que as pessoas ficam oferecendo no sinal com um preço bem simbólico de R$1. Ele não costuma fazer isso, irmão. Porque a palavra de Deus é pérola. E essa pérola nós precisamos entregar, sim, para aqueles que já entenderam. Aqueles que ainda não entenderam, que não têm o coração preparado para ouvir essa pérola, são como esses porcos. Eles simplesmente voltam e dilaceram. Quantas vezes você tenta falar da palavra do Senhor para alguém e essa palavra parece que toca de tal forma nessas pessoas que elas voltam com muitas pedras na mão e te apedrejam e você fica sem saber muitas vezes o que fazer. Os jovens principalmente. Jovens que às vezes não têm aquele preparo e falam: mas Jesus te ama, eu quero falar de Jesus para você, e começa a falar desse Jesus, mas a recepção não é tão boa. Querido, esse talvez seja um momento de evangelizar, não um momento de discipular. O momento de discipular é a partir do momento em que essa palavra do Senhor ela é vista com esse mesmo olhar que você, que já entende, tem. A partir do momento que ela é vista como essa pérola, essa pedra tão preciosa, a mais preciosa naquele momento, quando ela é vista assim, aí sim vale a pena compartilhar e fazer um discipulado. Até então, quando não, querido, vai pelo caminho do evangelismo. Faça um evangelismo, anuncie Jesus, anuncie a sua salvação, para depois então compartilhar dessa pérola ao qual o Senhor coloca. Portanto, é o perigo de não ser ouvido, é esse último ponto que eu queria tratar em cima desta lição de hoje. O perigo de não ser ouvido. E que nós possamos atentar para o fato de que a palavra do Senhor é pérola, portanto, não a desperdice. Não deis aos cães o que é santo. A palavra é santa. Não desperdice apenas tão somente compartilhando com quem não tem o ouvido ainda espiritual. Tem um ouvido totalmente carnal, que é voltado para o bem material, que é voltado para o ter. Esse é um dos perigos. Mas quando a pessoa entende que eu preciso me voltar para o ser e não ter, nós começamos a entender que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Como é difícil entender essa canção nesse momento de dificuldade, de pandemia, ao qual muitos amigos têm sido ceifados, muitos amigos têm sido levados pela mão do Senhor. Mas como é difícil se nós não entendemos que é a mão do Senhor. Portanto, esse é o quarto perigo. Perigo de não ser ouvido. Vamos só recapitular rapidinho? Recapitulando, o primeiro perigo é o perigo da condenação. Portanto, cuidado, não seja juiz do seu próximo. Não julgue, não seja o juiz do seu próximo. Palavras de exortação são palavras de amor, são palavras de brandura, para que esse caminho seja corrigido em amor, para que não simplesmente endureça totalmente o coração e se afaste da presença do Senhor. Segundo, o perigo da hipocrisia. O que vem a ser isso? O perigo da hipocrisia. Não seja falso. Haja conforme as tuas palavras. Haja conforme. Como isso tem sido difícil, irmãos. Vemos vários grandes pregadores
e quando vamos ver, a sua conduta às vezes destoa. Vemos irmãos e irmãs que também agem dessa mesma forma, e o Senhor Jesus, na sua frase, ele é bem veemente, ele é bem firme, considerando esses tais como hipócritas. Terceiro perigo é o perigo da falta de amor. Portanto, não seja egoísta. Não seja egoísta. A palavra do Senhor, ele não veio para salvar apenas você, não veio para me salvar tão somente, mas ele veio para salvar o mundo. A sua palavra diz que ele veio para salvar o mundo, então vamos compartilhar com correções sim, com exortações sim, mas com amor e com brandura, para que não corramos esse perigo de faltar o amor nas nossas palavras. E por último, o perigo de não ser ouvido. Cuidado, antes de aprofundar no estudo bíblico, procure entender se a pessoa já entende a palavra de Deus como essa pérola preciosa, como esse bem maior, precioso que nós temos, que veio até nós, através da Escrita, para que nós possamos usufruir e aprender com o próprio Senhor Jesus. Portanto, o Sermão do Monte é um grande ensinamento ao qual o Senhor nos deixa, para que nós possamos ver a construção do nosso caráter moral, a construção do nosso lidar com o próximo, a construção do nosso ser como pessoa diante dos outros. E também não sermos juiz, não sermos julgadores e sermos, acima de tudo, servos na mão do Senhor, valorizando aquilo que Ele nos tem deixado. Abraço, fique com Deus e até a próxima.